E aí, gente, meu nome é Bruno, então vamos aqui hoje gravar com vocês, né? Primeira série militar, Química 2, módulo 4. Então, gente, esse módulo aqui, ele é bem simples, né? Ele fala sobre as mudanças de estados físicos da matéria. Só para lá do início, até porque uns assuntos que vocês aprendem lá do fundamental, sei lá, sexto ano, sétimo ano, vocês veem de novo no nono ano, vê de novo no ensino médio. Então, deixa eu abrir aqui uma tela, por exemplo. Isso lá naquela definição de matéria, né? Que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, ela pode ser encontrada em três estados físicos que a gente diz fundamentais. Não são aqueles três estados que são sempre esses três estados, mas esses três estados, por serem fundamentais, são aqueles que você consegue enxergar com maior facilidade, sem ter que alterar muito a temperatura e a pressão, principalmente, tá? Então, a matéria pode ser encontrada no estado sólido, quando suas moléculas estão bem próximas uma da outra. Ela pode ser em estado líquido, quando as moléculas estão um pouquinho mais afastadas. E no estado gasoso, quando as moléculas estão completamente afastadas. Então, vamos lá. A única forma, a forma mais simples, na verdade, de alterar um composto, de mudar de fase, é usando a temperatura. Por exemplo, a gente sabe que a temperatura ela aumenta o grau de agitação das moléculas. Então, por exemplo, se eu tenho um composto sólido e aqueço ele para ele virar líquido, aí eu aqueço, as moléculas vão se agitar mais e vão se separar. Esse processo a gente chama de fusão. Então, sempre que você vê a palavra fusão, é um composto sólido passando para o estado líquido. Agora eu estou continuando aumentando a temperatura. Por exemplo, eu tenho composto líquido, eu estou aumentando a temperatura para ele virar gasoso, por exemplo. Eu estou aumentando a temperatura, as moléculas estão se afastando mais e ela virou gasosa. Nesse caso, a gente pode levar três nomes. O primeiro nome a gente chama de evaporação, o segundo nome a gente chama de ebulição e o terceiro nome a gente chama de calefação. Esses três nomes me indicam a mesma coisa, que um composto gasoso líquido está passando para a fase gasosa. Só que elas ocorrem de maneiras diferentes. A evaporação, a gente diz que é um processo natural, um processo lento. Imagina um copo de água em cima de uma mesa. Deixa esse copo de água uma semana em cima da mesa. Após uma semana, você vai perceber que ou não vai ter água no copo, ou quase não vai ter água. Você vai ver que o volume de água diminuiu. Por quê? A evaporação é um processo natural. Ela ocorre lentamente. Um exemplo mais simples seria a acetona. Se você abrir um garrafinho de acetona e deixar no canto, você vai ver que ela evapora muito mais rápido que a água. Mas ela também está evaporando. Tá? O composto líquido passou para o gasoso. Agora, enquanto a ebulição é quando você usa temperatura. Imagina que está em casa, bota uma panela com água e liga o fogo do fogão. Aquela água vai começar a ferver, ela vai começar a borbulhar e vai evaporar. Isso aí seria a ebulição. E o último é a calefação, que a gente diz que é aquela mudança mais bruta, né? Imagina uma panela bem quente e você taca água na panela. Sai aquele vapor rápido assim. Então isso aí seria a calefação, uma mudança instantânea. Agora a gente pode pensar ao contrário. Eu vou começar a tirar a temperatura. Então eu tenho um composto gasoso, eu vou resfriar ele para ele virar líquido. A gente chama de condensação ou liquefação. Tanto faz, o nome é a mesma coisa, tá? Não tem diferença que nem no outro. Agora, se eu tenho um composto líquido e faço ele virar sólido, tirando temperatura, a gente chama de solidificação, tá? Então, nós temos todas as mudanças que envolvem um estado físico a outro. Claro, tá faltando mais um, né? Que seria a sublimação. A sublimação é quando tem um composto sólido que ele passa direto para o gasoso, pulando a fase líquida, tá? Então, ó, sublimação. Um exemplo clássico, né, seria a naftalina.
Naftalina é um composto que ela sublima, aquela bolinha branca que é sólida. Depois de um tempo, ela vai virando gás e ela não passa pela fase líquida. Uma dica, se você ler em questões de estado físico, e tiver naftalina, já sabe que é sublimação. Um outro exemplo é o próprio gelo seco, que é o CO2, em estado sólido, ele sublima virando gasoso. Ele não passa pela fase líquida. Tá? Então, reparem que, basicamente, apenas a temperatura aqui, apenas alterando a temperatura, a gente muda de um estado para outro. Só que não é tão simples assim quanto parece. Por quê? Essas substâncias mudam de estados em temperaturas diferentes, que a gente chama de ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos botar aqui, por exemplo. Ó. Primeiro, botar esse ponto de fusão. O ponto de fusão, ela é a passagem, é aquela temperatura que o composto vai ter a transição entre sólido e líquido, por exemplo. Vamos pensar na água. A água, ela não congela em zero. Então, o ponto de fusão da água é zero. Se minha temperatura for menor que zero, a água vai ser sólida. Se minha temperatura for acima de zero, a água vai ser líquida, porque ela tem aquele ponto ali. Cada substância ela vai ter um próprio ponto de fusão e um próprio ponto de ebulição. Ninguém vai ser obrigado a saber isso, não. Eu falei da água porque da água nós estamos mais acostumados. E também temos o ponto de ebulição. Ponto de ebulição, que seria a passagem que nós temos entre líquido e gasoso. A gente sabe que a água, por exemplo, ela evapora em 100 graus. Então, o ponto de ebulição da água seria 100 graus. Tranquilos? Se minha temperatura for maior que 100, a água vai ser gasosa. Se minha temperatura for abaixo de 100, ela vai ser líquida. Tranquilo até aí? Só que esse tipo de ponto de fusão, ponto de ebulição, ele pode fornecer de várias maneiras. A forma mais simples que ele pode fornecer é através de gráficos. Ó, vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de gráficos, por exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui o outro, por exemplo. Imagina esse gráfico aqui, ó. O primeiro gráfico aqui, por exemplo. Esse gráfico aqui é um gráfico de aquecimento. Tá? E o de baixo é um gráfico de resfriamento, como vocês podem ver. Mas a ideia é a mesma, tá? Sempre que você vê um gráfico subindo, é porque está aumentando a temperatura ao longo do tempo. Ó, repare, o tempo aqui está passando e a temperatura está subindo. Quando ele está diminuindo, ele é o inverso. Conforme o tempo está passando, a temperatura vai diminuindo. Quando ele está aumentando, ele começa em sólido e termina em gasoso. Tá? Quando ele está diminuindo, ele começa em gasoso e termina em sólido, por exemplo. Agora, vamos olhar esse primeiro gráfico aqui. Sempre que você vê um gráfico desse, essas partes constantes, assim, ó, tá vendo aqui a parte constante? É o ponto de fusão e ponto de ebulição. Como ele está subindo, primeiro aqui é o ponto de fusão, tá? E aqui em cima é o ponto de ebulição. Então, repare, nesse gráfico aqui, essa substância tem um ponto de fusão em 40 graus e ela tem um ponto de ebulição em 70 graus. Tá vendo aqui? Então, imagina uma seguinte situação. Se esse composto aqui, se ele se encontra em uma temperatura abaixo de 40, tá vendo que 40 não é a transição dele? Então, se uma temperatura é abaixo de 40, ele vai ser sólido. Tranquilo? Se minha temperatura for acima de 40, tiver aqui mais ou menos 50 graus, ele vai ser líquido. Aí eu pergunto a vocês, em qual estado físico ele se encontra quando minha temperatura for 40 aqui, exato, ó, 40 exato. Tá vendo que 40, ele é o ponto de fusão? Durante o ponto de fusão, ocorre uma transição. Então, naquele ponto, você vai ter uma parte sólida se convertendo em líquido. Então, durante o ponto de fusão, a gente tem uma mistura de fases. Qual mistura? Fase sólida com a fase líquida. Tranquilo? Agora, continuando. No ponto de ebulição, que é 70 graus, eu vou ter uma mistura entre líquido e gasoso, por exemplo. Vou ter uma mistura.
Passou do ponto de ebulição, eu vou ter o composto apenas gasoso. Então, através desse gráfico, você consegue determinar em que estado físico cada um se encontra. Agora, vamos olhar o gráfico oposto. O gráfico inverso, por exemplo. Deixa eu tirar aqui. Ó, esse gráfico aqui. Ó, ele está diminuindo. Aqui já tem os pontos anotados. Repare uma coisa, ó. É basicamente o da água, esse ponto aqui. Repare que eu tenho aqui, ó, um ponto de ebulição. E eu tenho aqui, ó, o ponto de fusão. Então, a água, 100 e 0, tá? Ponto de ebulição, 100. Ponto de fusão, 0, por exemplo. Então, olha aqui. A água, se minha temperatura for acima de 100, ela é gasosa, vapor, tá vendo? Durante 100 graus, que é o ponto de ebulição dela, ela vai ter gás, vapor se tornando líquido. Então, vai ter uma mistura de fase. Aí, a partir desse ponto aqui, ó, ela vai começar a condensar. Ela vai começar a se tornar, ó, líquida. E ela continua resfriando até 0. Por quê? Em 0 é o ponto de fusão dela. Então, vai ter todo o líquido se transformando em sólido. Então, você vai ter uma mistura de fases. E quando a temperatura passar menor que 0, ela vai ser completamente sólida. Tranquilo? Então, é muito comum você ver em questões que envolvem esse tipo de gráfico, que você vai ter que saber trabalhar com ele direitinho, tá? Então, por exemplo, se eu pergunto a vocês, qual estado físico o composto se encontra em T1? Ó, T1 aqui. T1 não é um ponto de fusão, então ele vai ser gasoso, ponto de ebulição, então ele vai ser gasoso e vai ser líquido ao mesmo tempo. Tranquilo? Se vocês repararem, esses dois gráficos, eles são idênticos, tirando os pontos, tá? Por que idênticos? Reparem que esse gráfico aqui, ele tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição. Eu tenho aqui um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Agora, eu não posso falar que esse gráfico aqui é de um composto que é igual a esse. Por que eles não são do mesmo composto? Porque os pontos de fusão e ponto de ebulição são diferentes. Você consegue identificar um composto pelo seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Se esse composto tem ponto de fusão em 40 graus e ponto de ebulição em 70, e esse aqui tem ponto de fusão em 0 e ebulição em 100, porque eles são compostos diferentes. Porque cada composto ele vai ter um ponto específico de fusão e um ponto específico de ebulição. Deu para entender? Se eu olhei para um gráfico e vi apenas um ponto de cada, um ponto de fusão, um ponto de ebulição, a gente diz que esse composto é de substância pura, tá? Por que pura? Se eu olho para um gráfico e tem apenas um ponto de fusão e um ponto de ebulição, é porque ele é muito puro, tá? Imagina um copo de água na sua casa. Se for um copo de água pura, o que significa pura? Naquele copo só tem água, ela vai congelar em 0 e vai evaporar em 100. Agora, se eu te dou um copo com água e sal, aquela água ela não vai congelar mais em 0. Por quê? Ela não é pura. Ela vai ter outros componentes ali envolvidos. Deu para entender? Agora, vou botar aqui embaixo uns outros tipos de gráficos para vocês verem a diferença. Ó, esse gráfico aqui, por exemplo. Se tu olhar aqui para esse gráfico, você repara aqui, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição, por exemplo. Só que repara que eles não são uma linha reta igual são nos outros. Você vê que tem uma pequena inclinação. E repare que não está mais ponto de fusão e ponto de ebulição. Está escrito intervalo. Se você olha para um gráfico desse e você ver que existe uma pequena inclinação nos pontos de fusão e ponto de ebulição, é porque não é uma substância pura. Ele é uma mistura, tá? Se é uma mistura, você tem mais de um componente dissolvido ali dentro, tá? Por exemplo, eu tenho água e sal, por exemplo. Então, ou seja, é uma mistura. O que significa? Que abaixo do ponto de fusão, todo mundo é sólido. Tranquilo? Só que durante o ponto de fusão, reparem que está em intervalo. O que significa? Que eles vão começar a mudar de estado em temperaturas diferentes. É como se mais ou menos um composto mudasse de ponto aqui e o outro componente da mistura mudasse de estado físico aqui, por exemplo. Eles vão passar de estado físico em temperaturas diferentes. Por isso que eles chamam de intervalo, porque é uma mistura.
Eu tenho vários componentes dissolvidos. A mesma coisa acontece durante o ponto de ebulição. Reparem que aqui todo mundo é líquido da mistura. E aqui eu tenho um intervalo de ebulição. O que significa? Que eles vão passar de estado líquido para gasoso em temperaturas diferentes. É como se mais ou menos um fosse evaporar nesse ponto e o outro evaporasse nesse ponto aqui, por exemplo. Por quê? Imagina a mistura entre água e álcool, por exemplo. Água e acetona. Já viu antes, no exemplo anterior, que a acetona ela já evapora mais rápido que a água. Se eu não me engano, a acetona tem um ponto de ebulição em torno de 50 graus. A água tem um ponto de ebulição em 100 graus. Então, imagina a mistura ali entre água e acetona. Se você aquece, quem naturalmente iria evaporar primeiro? Não é a acetona? E depois a água? Então, ou seja, isso aqui significa uma mistura. Eles vão passar de estado líquido para gasoso em temperaturas diferentes. Tranquilo daí? Mas aí a gente tem alguns casos especiais de mistura. Como por exemplo aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Voltando. Ó, aqui, por exemplo. Esse gráfico aqui, a gente diz ele que é de uma mistura eutética. Por que mistura eutética? Vamos analisar os pontos de fusão e de ebulição dele. Olha aqui o ponto de fusão. Ele é uma mistura, tá? Só que tá vendo que o ponto de fusão voltou a ser uma linha reta? Tá vendo que o ponto aqui da temperatura é apenas um pontinho aqui? Agora, olha o de ebulição. Tá vendo que o ponto de ebulição ele voltou a ser uma inclinação? Voltou a ser um intervalo? Ó, diferente do gráfico acima. No gráfico de cima que eu falei que era uma mistura, a gente viu o seguinte, eu tinha um intervalo de fusão e um intervalo de ebulição. Nesse caso, não. Eu tenho apenas um intervalo de ebulição. O que significa? Que na mistura eutética, os dois componentes passam do estado sólido para o líquido ao mesmo tempo. Então, vai ter a mesma temperatura exata que ele vai mudar de estado físico. É um tipo de mistura onde a interação é tão forte, que eles não conseguem se separar durante a temperatura de fusão. Mas eles conseguem se separar na temperatura de ebulição. Então, repare, por mais que ele mude de estado físico e na mesma temperatura de sólido para líquido, quando você vai analisar o ponto de ebulição, por exemplo, você vê que tem um intervalo. Então, é como se um composto virasse gasoso nesse ponto e o outro virasse gasoso nesse ponto aqui. Eles evaporam em temperaturas diferentes. Tá? Então, a gente chama de mistura eutética. Enquanto na mistura azeotrópica, que é a de baixo, ó, nós temos o inverso. Reparem que se eu olhar aqui o ponto de ebulição, ó, ele voltou a ser uma linhazinha. Mas se eu olhar o ponto de fusão, por exemplo, ó, eu tenho um intervalo. É só você pensar um oposto. Na mistura azeotrópica, deixa eu escrever aqui, azeotrópica, esses componentes eles vão passar do estado líquido para gasoso ou gasoso para líquido ao mesmo tempo. Ó, eles vão evaporar ou vão condensar ao mesmo tempo, na mesma temperatura. Que é um tipo de interação muito forte. Agora, quando tu olha o ponto de fusão, eles passam de estado líquido para sólido ou de sólido para líquido em temperaturas diferentes. Então você consegue separar essa mistura utilizando o ponto de fusão, tá? Repare uma coisa, ó. É como se um composto fosse congelar aqui e outro fosse congelar aqui. Ou pensando no contrário, um fosse virar líquido nesse ponto e um fosse virar líquido nesse ponto. Então, ó, só recapitulando. Na mistura eutética, os componentes passam do estado sólido para líquido ao mesmo tempo, tá? Só que no ponto de ebulição, eles passam de líquido para gasoso em temperaturas diferentes, tá? Enquanto aqui na mistura azeotrópica, eles passam de líquido para gasoso ao mesmo tempo, tá? Na mesma temperatura. Só que o ponto de fusão deles são diferentes, tá? Eles vão congelar ou vão fundir em temperaturas diferentes. Aí vai haver uma separação entre eles. Deu para ver mais ou menos como é a diferença dos gráficos?
Geralmente, gráfico de mistura, as questões são apenas para você identificar, tá? Então, eu posso ter, ó, mistura simples. Eu tenho um intervalo de fusão, um intervalo de ebulição. Mistura eutética. Eu tenho um intervalo aqui na ebulição e tenho uma constante aqui na fusão. Mistura azeotrópica. Eu tenho uma constante no ponto de ebulição e eu tenho um intervalo no ponto de fusão. Tranquilo? Então, eu separei aqui algumas questões para a gente dar uma lida, para vocês terem mais ou menos a ideia de como funciona. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o outro. Ó. Peguei aqui, sei lá, 4, 5 questões, mais ou menos. Por exemplo, ó, a primeira aqui está assim. Para combater traças baratas, foi aconselhado a colocar no guarda-roupa algumas bolinhas de naftalina. Com o passar do tempo, notou que as bolinhas diminuíam de tamanho. Buscando nos livros alguma explicação para o curioso fato, encontrou que esse fenômeno é causado pela... Então, repare, ele me fala que a bolinha de naftalina ia diminuindo de tamanho. Então, ou seja, como eu já falei antes, a naftalina ela tem a capacidade de sublimar. O que significa? Que ela está indo do estado sólido direto para o gasoso. Então, a resposta aqui seria letra B, sublimação. Seria a naftalina. Tranquilo até aí? Agora, vamos olhar a questão aqui de baixo, por exemplo. Ó, essa segunda aqui. Está assim, ó. De acordo com a tabela, podemos dizer que o estado físico, tá, ó, estado físico, a 25 graus Celsius para cloro, hidróxido de sódio e naftaleno é, respectivamente, vamos lá. Reparem que ele me deu aqui 3 compostos. Cada um deles eu tenho um ponto de fusão e eu tenho um ponto de ebulição. Ó. NaOH, NaOH e naftaleno. Então eu sei a temperatura que eles evaporam, a temperatura que eles vão congelar, tá? Então imagina o seguinte, vamos pensar aqui, por exemplo, no Cl2, cloro aqui, ó, Cl2. Ele me deu a temperatura ambiente, tá? Então esses 3 compostos estão no lugar onde a temperatura do lugar é de 25 graus. Olha o Cl2, que é o cloro. Ele tem um ponto de fusão em menos 101,6 graus. Então, se minha temperatura for menor que isso, ele é sólido. Se minha temperatura for maior que isso, ele é líquido. Se tu olhar aqui, 25 graus Celsius já é maior que esse valor aqui. Se minha temperatura é maior que o ponto de fusão, eu sei que ele não é sólido, tá? Mas eu vou analisar também o ponto de ebulição. Olha o ponto de ebulição do cloro. É menos 34,5. Então, ou seja, se minha temperatura for maior que menos 34,5, ele vai ser gasoso. Se for menor, ela vai ser líquido. Se tu olhar 25 graus Celsius, não é maior que o ponto de ebulição? Se for maior, significa que ele é gasoso. Então, o Cl2 aqui, ele está no estado gasoso. Então, o Cl2 ele vai ser aqui, ó, gasoso. Por quê? A minha temperatura ambiente ela é maior do que a temperatura de ebulição. A minha temperatura é tão alta que o composto conseguiu evaporar. Vamos analisar agora os outros, por exemplo. NaOH. Olha aqui o NaOH. O ponto de fusão dele é 318,40 graus Celsius. Então, ou seja, ele só começa a virar líquido quando a minha temperatura é maior que 318 graus. Olha a minha temperatura ambiente. Ela é 25 graus? Não é 25? 25 não é muito menor do que esse valor aqui? Então a minha temperatura ela é tão baixa, mas é tão baixa, que o NaOH ainda vai ser sólido. Porque ele só começa a virar líquido quando a minha temperatura é maior que o ponto de fusão. Agora vamos olhar o terceiro, que é o naftaleno. Naftalina também, né? Ó, a mesma coisa. A minha temperatura ambiente é 25 graus Celsius. O naftaleno, ele só começa a virar líquido quando a minha temperatura passa de 80 graus. Ó, a minha temperatura ambiente ela é menor do que 80. Então o naftaleno vai ser sólido. Ele não tem energia suficiente para começar a virar líquido, tá? Então nós temos aqui a 25 graus Celsius,
o Cl2 vai ser gasoso, o hidróxido de sódio vai ser sólido e o naftaleno vai ser sólido. Então, tem gasoso, sólido e sólido. Letra B. Tranquilo? Vamos olhar aqui uma outra questão aqui embaixo, por exemplo. Ó, assim. Ó. Já olhou o gráfico, tá vendo? Repara aqui o gráfico. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, nesse gráfico aqui. Ó, agora ficou melhor para ver. Olha aqui o gráfico. Tá subindo, tá? Vamos lá. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao aquecer uma substância A durante cerca de 80 minutos. Tá? Então aqui o gráfico. Aí ele faz algumas perguntas. Ele pergunta: qual vai ser a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Então olha aqui uma ideia, por exemplo. Ó, olha aqui, o ponto de fusão dela é quanto? É 20 graus. O ponto de ebulição dela aqui é quanto? É 40. Então aqui ele vai ser sólido, aqui ela vai ser líquido e aqui ela vai ser gasosa. Durante o ponto de fusão, ela vai ser sólida e líquida. E no ponto de ebulição, ela vai ser gasosa e líquida, por exemplo. Ele quer saber a faixa de temperatura que a substância A permanece sólida. Então, ó, repare uma coisa. O inicial aqui é quanto? 10 graus? Ó, o inicial é 10 graus. O ponto de fusão dela é 20, não é? Então, em 20 graus, ela vai começar a virar líquido. Então, qual vai ser a faixa dela sólida? Ela vai ser de 10 até 20. Por quê? A partir de 20 graus, ela vai começar a se tornar líquida, tá? Então, entre 10 e 20 graus, ela vai se manter sólida. Tranquilo? Olha a letra B. Qual a faixa de temperatura em que ela permanece líquida? Então, repare. A partir de 21 graus, é quando ele passa do ponto de fusão, ela já é líquida. E até 40, que é o ponto de ebulição dela, ela vai ser líquida. Por quê? A partir de 40 graus, vai ter a transição da fase líquida para a fase gasosa. Então, qual seria o intervalo de temperatura? 21 até 40. Então, durante esta temperatura aqui, o composto A vai ser líquido. Tranquilo? E olha aqui a letra C. Ele quer saber a temperatura de ebulição do composto A, por exemplo. Se eu olhar o composto A, olha a temperatura de ebulição. Olha aqui em cima, 40. Então, a temperatura de ebulição vai ser 40 graus. Tranquilo? Então, vamos olhar aqui uma outra aqui. Por exemplo, ó. Mais duas acaba rapidinho, tá? Está assim, ó. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo representa o processo de aquecimento de uma amostra da substância. Então, tem aqui, ó, o gráfico da substância, tá? Já posso olhar aqui, ó, ponto de fusão, já posso olhar aqui, ponto de ebulição. Tranquilo? Ó, analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta... Então, vamos lá. Letra A. Duração da ebulição de 10 minutos. Olha aqui o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, ele começa em 40 e termina em 60. Durou 10 minutos? Não, né? Durou 20. Então, já sei que a letra A está errada. Letra B. Duração da fusão de 40 minutos. Olha aqui o ponto de fusão aqui, ó. Ele começa em 10 e termina em 30. Durou 40 minutos? Não. Durou 20 também, não foi? Então, já sei que a letra B está errada. Olha a letra C. O ponto de fusão de 40 graus Celsius. Ó, o ponto de fusão a 40, não é? Então, já sei que a resposta é letra C. Tranquilo? Se eu olhar o resto, por exemplo, ponto de fusão em 70 graus. Não, 70 é o ponto de ebulição. Letra E, ponto de ebulição em 50 graus. Não, ponto de ebulição é 70 graus. Foi até aí? E olha aqui a última questão aqui embaixo. Ó. Considere o gráfico abaixo relativo ao aquecimento de uma substância pura e as respectivas afirmativas. Aí a pergunta ali, ó, estão erradas as afirmativas? Vamos lá. Então ele quer saber qual afirmativa está errada.
Tá? É um tipo de questão que é muita pegadinha pra gente. Então vamos lá. Tá aqui, ó. No ponto T6, ó, marcar aqui, ó, ponto de fusão, marcar aqui ponto de ebulição, por exemplo. Marquei, tá? Ó, no ponto T6, ó, T6 tá aqui, ó, no ponto T6. Ih, caramba. Deixa eu marcar direito, ó. No ponto T6, por exemplo, tá aqui, ó, T6. Existe a última gota do sistema no estado líquido. Tá vendo que o T6, ele é o finalzinho do ponto de ebulição? O ponto de ebulição não é a passagem do líquido para o gasoso? Então o T6 é a última gotinha mesmo que está evaporando. Então isso aqui está certo. Deixa eu marcar aqui, ó. Isso aqui está certo. Tá? Olha o segundo. No ponto T0, o sistema está em repouso e no estado amorfo. Olha aqui do T0. O T0, tá vendo que é bem antes do ponto de fusão? Então significa que ele é sólido, tá? Então já sei que isso aqui, ó, está errado. O terceiro, entre T1 e T3, coexistem duas fases, sólido e líquido. Ó, repare, ó, T1 e T3. T1 e T3 é o ponto de fusão. Então, sim, coexistem as duas fases. Então, eu tenho a fase sólida e a fase líquida. Continuando. 4. No ponto T4, aparece a primeira molécula da substância no estado vapor. Olha aqui o T4. Tá vendo que o T4 é o início do ponto de ebulição? Se é o início, é porque está começando a evaporar, certo? Então, sim, tem a primeira molécula no estado vapor, está certo. Olha aqui o número 5. Na temperatura 2 e 4, ó, temperatura 2 e temperatura 4. Deixa eu apagar aqui. Ó, temperatura 2 e temperatura 4, por exemplo. O sistema estacionário em só uma fase em cada patamar. Não, se você reparar, no T2, eu tenho uma mistura entre sólido e líquido. No T4, eu estou começando a ter uma mistura entre líquido e gasoso. Então o T4 está errado. Como ele quer o errado, quem eu tenho de errado? O 2 e o 5. Seria a letra B. Tranquilo, gente? Então, ó, a aula encerra por aqui, tá? Fiquem tranquilos que depois tem mais. Valeu!